Olá, seja muito bem-vindo ao CIMOL, local onde as experiências vividas marcam para sempre nossas vidas. Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato. 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. É aberto à visitação de toda a comunidade. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. Olá pessoal, o meu nome é Evelyn, eu sou do 3º ano de móveis da escola CIMOL e junto com meus colegas João e Thaisa a gente vai apresentar sobre as figuras de linguagem e a primeira figura que a gente vai apresentar vai ser a comparação. A comparação é a figura de linguagem que utilizamos quando queremos relacionar ideias de uma oração e para isso utilizamos os conectivos. Alguns exemplos de conectivos são assim como, tão qual, tão quanto, como, entre outros. Mas tome cuidado para não confundir a comparação com metáfora, já que a metáfora não se utiliza esses conectivos. Vamos falar então um exemplo de comparação e um exemplo de metáfora, para que você tenha um melhor entendimento desse assunto. Um exemplo de comparação. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Percebe-se que o tão e o quanto relacionam as ideias de cuidar do corpo e da mente. Um exemplo de metáfora. Minha mãe é um anjo. Percebe que não utilizamos nenhum conectivo para relacionar a minha mãe a um anjo. Então, analisando este exemplo aqui, os acidentes reduziram 50% em relação ao ano passado, a gente vê que a comparação está em relação, porque ano passado teve mais acidentes do que este ano, então a gente consegue ver que reduziu 50%. Aí está a comparação neste exemplo da frase. Esse é outro exemplo de comparação. Comer comida saudável é tão importante quanto fazer exercícios. E a comparação está no é tão importante quanto. O pleonasmo é uma figura de linguagem que geralmente é utilizada para ressaltar uma ideia. E existe mais de um tipo de pleonasmo, o literário e o vicioso. O literário é aquele que nós utilizamos para enfatizar uma palavra e levá-la para um lado mais poético, como, por exemplo, o dia é claro e o rio é doce. Já o vicioso é aquele que pode ser considerado um erro, pois ele expressa uma ideia que já havia sido entendida, como, por exemplo, descer para baixo, subir para cima, entrar para dentro ou sair para fora. Um exemplo de pleonasmo é: o coronavírus é um vírus muito contagioso. E o pleonasmo está em coronavírus é um vírus. Como vocês podem ver aqui o exemplo, Júlio desça com essas caixas lá para baixo. O pleonasmo se encontra nas palavras desça para baixo. Aqui temos outro exemplo de pleonasmo, onde a mãe fala para sua filha: entre para dentro agora. O pleonasmo acontece em entre e dentro. Percebe-se que o entre já nos traz a ideia de ser para dentro. Anáfora é uma figura de linguagem que acontece quando há uma repetição de um termo ou palavra no início de uma frase, com o objetivo de intensificar uma ideia. Vou dar um exemplo. Até quando precisaremos falar que a máscara é importante? Até quando teremos que dizer que não podemos aglomerar? Até quando as pessoas vão ignorar a pandemia? Aí vemos que a anáfora está em até quando. Outro exemplo de anáfora é preciso cuidar da saúde mental, é preciso cuidar do corpo, é preciso cuidar do bem-estar coletivo. A anáfora acontece no é. Mais um exemplo de anáfora é: o que falta para o Brasil? Falta saúde, falta educação, falta segurança.
e a anáfora está no falta. Essa aqui foi a nossa apresentação. Muito obrigado por ter assistido até aqui.